Meus caros telespectadores, meus caros companheiros do Pensar, dou início a mais um programa de Cara com a Vida, você encontrando você. Hoje iremos trabalhar um tema muito interessante. Iremos refletir sobre um comportamento que nós encontramos com muita frequência no dia a dia de nossas vidas. São pessoas que se comportam, que se sentem como os donos do mundo. São aquelas pessoas detentoras da verdade, de todas as verdades, de todas as certezas. São aquelas pessoas que quando nós estamos muito zangadas, nós dizemos para eles, não adianta conversar com você. Com você não existe diálogo, pois você é o dono da verdade. Aproveito a oportunidade do tema desse programa para dizer que eu não sou e não pretendo ser a dona da verdade. Eu trago para os meus programas minhas reflexões, meus pensamentos, minhas dúvidas e minhas incertezas, na esperança de que eles sirvam de partida para que vocês construam seus próprios conceitos, suas convicções, seus valores e daí, desse encontro com você, você possa encontrar o caminho, a rota, as atitudes mais adequadas que tragam contentamento e mais qualidade de vida para a sua existência. Mas, antes de nós analisarmos o comportamento das pessoas que em graus diferentes se comportam como o dono da verdade, é necessário que nós reflitamos sobre o que é a verdade. Será que a verdade ela é única e absoluta? Se nós afiançarmos que a verdade é única e absoluta, nós estamos admitindo a não existência do outro. O outro não existe, o outro não tem suas próprias ideias, suas diferenças, suas opiniões, seus pensamentos. Então, quando nós tentamos impor nossas verdades ao outro, nós estamos o que fazendo? Desqualificando o outro, ignorando o outro, desrespeitando o direito inalienável que cada pessoa tem de ter suas opiniões, de seus pontos de vista, o poder de duvidar, de discordar, o poder de divergir. Outra pergunta que eu faria ao meu caro telespectador é se a verdade ela é mutável ou imutável. Eu acredito que certos valores são imutáveis, como a dignidade, a honestidade, a ética. Isso, o que eu falei, são valores imutáveis. Mas a verdade eu considero um ser vivo. A dinâmica da vida impõe à verdade muitas mudanças. Não é que essas verdades mudem. O que vai mudar é o nosso novo olhar sobre essas mesmas verdades. E esse novo olhar é trazido pelos novos tempos, pelas novas gerações. O que nós precisamos fazer é ressignificar essas verdades. E ai da pessoa que não muda. Ai da pessoa que fica paralisado por suas crenças e por suas convicções. Mas, o que é mesmo, meu caro telespectador? O que significa ser o dom da verdade? O dom da verdade é aquela pessoa que tem o monopólio da verdade, tem o monopólio de todas as certezas. O dom da verdade, ele tem a patente da sabedoria, imaginem só. Ele tem a marca registrada de todas as soluções infalíveis para todas as situações que venham a ocorrer. Que poder tem o dom da verdade? Que poder se outorga este homem de ter em suas mãos toda a verdade? Como nós, meu caro telespectador, vamos traçar o perfil dessas pessoas que em alguns momentos de sua vida se comportam como o dom da verdade. Eles têm um comportamento muito desagradável, mesmo irritante. E muitas vezes esse comportamento ele é muito nefasto para ele, mas ele nos incomoda muito. É um homem que tem um comportamento de difícil convivência,
Por que de difícil convivência? Porque é alguém que nunca erra, que jamais comete enganos. O dom da verdade tem o certo sempre na palma da mão. Ele está sempre com a razão. O dom da verdade, me acompanhe, ele é um homem que sempre está com o dedo em riste, criticando os outros, apontando culpados. Porque ele não tem coragem de fazer, ele tem a coragem de criticar. Porque ele não tem essa disposição, essa iniciativa de vir a fazer e vir a errar. O dom da verdade é aquele também que sabe de tudo. Ele não escuta ninguém. Para que ele vai escutar se ele é o detentor da verdade? Se ele diz, eu sei de tudo, sabe de antemão tudo que pode acontecer. Eu diria, em síntese, que as pessoas que em alguns momentos têm esse comportamento, eles são seres blindados, ficam paralisados por suas crenças, suas convicções, seus paradigmas. O dom da verdade é aquele ser que tem uma imensa dificuldade em ser julgado e ser criticado. Mas o que faz, meu caro telespectador, essas pessoas adotarem esse comportamento que é tão desagradável para a convivência com os outros e tão nefasto para ele mesmo? Por quê? Alguns dirão que a motivação desse comportamento está na sede de poder do ser humano. Quem detém a verdade, quem possui a verdade, é um ser muito potente. E isso nós somos em algumas fases da nossa vida, em algumas áreas da nossa profissão. Por exemplo, quem sabe se eu como professora, muitas vezes, diante dos meus alunos, eu não tentei impor as minhas verdades. Isso, e os políticos, que têm também as soluções para o país, para a comunidade. Os médicos, diante dos seus pacientes, eles também detêm a verdade. Quer dizer, esse é um lastro, a sede do poder de ser humano. Mas eu acho que o grande lastro para a adoção desse comportamento é o medo. O dom da verdade, ele tem medo de ficar de cara com a vida, medo de enfrentar suas limitações e suas dificuldades. Ele tem medo, eu acho que é o medo de errar, porque ele não tem um aparelho psíquico, ele não suportar o peso da culpa, né? Então, por isso, ele tem tanto medo de errar. Outro comportamento, outro medo, ele tem medo de arriscar e o medo de vir a fracassar, porque aí ele vai ser julgado, ele não suporta o peso dos seus próprios atos, ele não se sente preparado para ser responsável por seus próprios atos. Ele tem medo também, o dom da verdade, de assumir os seus próprios desejos. Eu diria que o maior medo do dom da verdade, das pessoas que de vez em quando têm esse comportamento, é o medo de ser gestor, de ser o dono de sua própria vida. E aí, como é que essas pessoas tentam conviver com esse grande medo, né? Só tem um meio, só tem uma estratégia, é camuflar a verdade. E isso eles camuflam muito bem. Eles tentam ocultar, eles tentam esconder a verdade. Não é fácil, está a nu, está a descoberto, não é? Então ele tenta esconder sua falta de coragem, suas fraquezas, suas decepções, suas frustrações. Mas o que ele tenta mesmo esconder é o seu despreparo para a vida. Isso é que é de lamentar, não é? Então, a grande estratégia é tentar camuflar, é tentar esconder. E aí, meus caros telespectadores, meus caros companheiros do pensar, o que nós perdemos quando nós, de vez em quando, adotamos esse estranho comportamento de querer ser o dono da verdade? Uma das grandes perdas que eu acho é a perda da possibilidade de crescer,
de crescer trocando ideias, de crescer com o outro. Porque quando nós trocamos ideias, como ouvimos as experiências do outro, nós podemos corrigir nossos erros, nossas rotas, podemos esclarecer nossas dúvidas. Que coisa maravilhosa é essa? Outra perda que nós temos é a possibilidade de crescer com os erros dos outros. Há um dizer que afirma que inteligente é aquela pessoa que aprende com os erros dos outros. Também perdemos a oportunidade e a chance de crescer com os nossos próprios erros. Aí, quando nós observamos os nossos erros, temos a humildade de observar os nossos erros, podemos corrigir rotas, buscar outras alternativas, buscar outros caminhos, né? Nós perdemos também a grande oportunidade de evidenciar que a verdade é relativa. Cada pessoa pode construir a sua própria verdade. E também nós perdemos a capacidade de ter uma vida mais leve, mais espontânea, uma vida em que nos é permitido errar. Mas essa permissão só será dada por nós mesmos. Mas a grande perda que eu acho é de nós sermos gestores de nossa própria vida e, mais do que isso, mais do que importante, eu diria, que nós não perdemos a grande oportunidade de sermos reconhecidos, de sermos admirados, de sermos buscados, de sermos amados, meu caro telespectador, por tudo aquilo que nós somos. Essa é a grande perda. Estaremos de volta em instantes com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.